Bahia, 1852. Nas sombras da Casa Grande, onde o poder sempre pertenceu aos brancos, aos homens, aos coronéis, uma mulher negra, oficialmente escrava, comandava tudo. Seu nome era Joana. E esta é a história de como ela construiu um império invisível e de como esse império quase a destruiu. Se você gosta de histórias reais, que desafiam tudo o que sabemos sobre poder, se inscreva no canal, porque essa história vai te deixar sem palavras. Joana chegou à fazenda Santa Cruz com apenas 6 anos de idade. Pequena, magra, olhos grandes, que pareciam ver além do que deveria. Filha de uma mucama que morreu no parto da 3ª criança, Joana foi criada dentro da Casa Grande. Não como parte da família, jamais isso, mas próxima o suficiente para entender como aquele mundo funcionava. E havia um menino, Rodrigo. Senhorzinho Rodrigo, filho único do coronel Augusto Mendes, herdeiro de tudo aquilo. 300 escravos, 1000 hectares de terra, 3 engenhos de cana, poder político em toda a região. Mas Rodrigo era fraco. Desde criança, o menino era covarde. Chorava quando o pai gritava. Tremia quando precisava montar a cavalo. Escondia-se atrás da mãe quando visitantes importantes chegavam. E Joana percebeu isso. Com 6, 7, 8 anos, ela já percebia. Enquanto outras mucamas limpavam, cozinhavam, serviam, Joana observava, estudava, aprendia. Aprendia como o coronel Augusto dominava a esposa com uma palavra. Como assim a dona Amélia manipulava o marido com lágrimas. Como os capatazes obedeciam não pela força, mas pelo medo calculado. E aprendia principalmente como Rodrigo era moldável. Aos 15 anos, Joana já não era mais criança. Um corpo de mulher, olhos de estrategista. E um segredo que guardava como ouro. Ela sabia ler. Tinha aprendido escondida, observando as aulas particulares do Sinhozinho, decorando as letras que via nos livros da biblioteca, praticando em segredo, nos papéis que encontrava no lixo. Ninguém sabia. Nem mesmo Rodrigo, que aos 17 anos já demonstrava os vícios que o definiriam. Jogo, bebida, fraqueza de caráter. O coronel Augusto via o filho com desprezo mal disfarçado. Você é mole, menino. Não serve para comandar homem nenhum. E quanto mais o pai desprezava, mais Rodrigo bebia. Mais jogava, mais se afundava. Até que numa noite de 1850, o coronel Augusto Mendes morreu. Ataque do coração, fulminante. Rodrigo tinha 25 anos. Joana tinha 23. E tudo mudou. O enterro do coronel foi grandioso. Autoridades de toda a província, padres, políticos, fazendeiros, todos prestando respeito ao homem que comandara aquela região com mão de ferro por 40 anos. E no centro de tudo, tremendo visivelmente, estava Rodrigo. Novo coronel, novo senhor, novo dono de tudo. Mas todos viam, ele não tinha o que era preciso. Nos primeiros meses foi um desastre. Rodrigo assinava papéis sem ler, concordava com tudo que lhe diziam. Gastava fortunas em jogos de cartas com vigaristas que vinham de Salvador. Bebia desde a manhã. A fazenda começou a sangrar dinheiro. Os capatazes roubavam, os escravos trabalhavam menos, os negócios apodreciam. E foi quando Joana se aproximou. Começou devagar, sutilmente. Uma noite, quando Rodrigo estava bêbado, chorando sozinho no escritório do pai morto, ela apareceu, levou água, ficou ali em silêncio, apenas presente. Você não precisa fazer isso sozinho, senhor, ela disse suavemente. Rodrigo olhou para ela, olhos vermelhos, rosto inchado. Eles todos me desprezam, Joana, todos, igual meu pai me desprezava. Não todos, ela respondeu. E pela primeira vez tocou a mão dele. Foi naquela noite que tudo começou. Não foi amor, nunca foi amor. Foi necessidade dele e estratégia dela. Histórias como essa que mostram o poder oculto por trás da história oficial. Você só encontra aqui. Se inscreva no canal para não perder nenhuma. Nos meses seguintes, Joana se tornou indispensável. Dormia na Casa Grande agora, oficialmente para cuidar do senhor que estava doente de tristeza. Na prática, dividia a cama dele. E não era só isso. Joana começou a ler os documentos para ele. Deixa que eu leio, senhor. Você está cansado. Começou a sugerir decisões. Esse capataz está roubando. Eu ouvi. Melhor despedir.
Começou a controlar quem tinha acesso a ele. Esse homem não presta, não receba ele. E Rodrigo obedecia. Porque ela era inteligente, nunca mandava, sugeria. Nunca impunha, aconselhava. Nunca exigia, persuadia. E funcionava. Em 1 ano, a fazenda estava estável novamente. Os capatazes honestos promovidos, os ladrões expulsos, os negócios prosperando. Tudo comandado por Joana. Tudo executado por Rodrigo. 1852. Rodrigo se casou. Não por amor, por obrigação. Por pressão das famílias importantes que viam na união com Dona Beatriz, filha de um grande senhor de engenho de Cachoeira, a chance de fortalecer alianças políticas e econômicas. Beatriz tinha 19 anos, bonita, educada, refinada. Tudo o que uma esposa de coronel deveria ser. E odiou Joana desde o primeiro dia. Porque Beatriz não era tola. Chegou à casa grande e percebeu imediatamente. Aquela mucama tinha poder. Os outros escravos baixavam a cabeça para Joana. Os capatazes pediam permissão a ela antes de executar ordens. E Rodrigo não dava um passo sem consultar Joana. Na primeira semana, Beatriz tentou afirmar autoridade. Joana, quero que você organize o armário da roupa de cama. Joana olhou para ela com educação impecável. Claro, sinhá. Mas o senhor Rodrigo me pediu para revisar os livros de contabilidade da colheita hoje. Posso fazer depois? Beatriz sentiu a bofetada invisível. Os livros de contabilidade? Sim, sinhá. O senhor confia em mim para isso. E ali Beatriz entendeu. Ela era a esposa legítima, mas Joana era a rainha de fato. Os meses seguintes foram guerra velada. Beatriz tentava dar ordens. Joana obedecia com educação e depois fazia Rodrigo reverter tudo. Beatriz tentava se aproximar do marido. Joana estava sempre lá com algum assunto urgente da fazenda. Beatriz tentava assumir a administração da casa. Joana já havia reorganizado tudo do jeito que Rodrigo queria. E por mais que Beatriz reclamasse, gritasse, chorasse, Rodrigo sempre ficava do lado de Joana. Ela entende dessas coisas, Beatriz, deixa ela cuidar. Foi quando Beatriz percebeu a verdade completa. Numa noite, ouviu gemidos vindos do quarto ao lado da suíte principal. Aproximou-se, colou o ouvido na porta e ouviu. Rodrigo e Joana. A esposa legítima voltou para o próprio quarto, engolindo lágrimas de humilhação e fúria. Não era só poder, era também a cama. Aquela escrava havia tomado tudo. Entre 1852 e 1864, Joana construiu algo que nenhuma mulher escrava jamais havia construído naquela região. Um império. Oficialmente era propriedade de Rodrigo. Seu nome estava nos papéis de compra e venda. Sua marca estava gravada em suas costas desde criança. Na prática, ela comandava tudo. Comprava escravos, vendia terras, negociava com comerciantes de Salvador. Emprestava dinheiro a juros. Punia escravos desobedientes com chibata, sim. Joana punia, porque poder não tem cor quando a hierarquia está estabelecida. Libertava escravos fiéis e criava uma rede de lealdade absoluta. Manipulava Rodrigo como um ventríloco manipula o boneco. E Rodrigo estava feliz. Não precisava pensar, não precisava decidir, não precisava ser forte. Joana fazia tudo. Ele apenas assinava, bebia, jogava e dormia com ela. Mas Beatriz observava. E Beatriz aprendia. Porque toda rainha, mesmo as invisíveis, tem inimigos. E o inimigo mais perigoso de Joana não estava nos campos, nem nos engenhos, nem nas cidades vizinhas. Estava dentro da casa grande, dormindo no quarto ao lado. Se você está preso nessa história, se inscreva agora. Porque o que vem a seguir é a queda ou o triunfo, e você precisa saber. 1863, 11 anos desde o casamento. Beatriz tinha 30 anos agora. Sem filhos, Rodrigo raramente a tocava. Humilhada publicamente, todos sabiam da relação com Joana. Impotente, nenhuma ordem sua era cumprida de verdade. Mas Beatriz havia aprendido algo nesses anos, paciência, e começou a construir sua própria rede. Primeiro, aproximou-se da família. Escreveu cartas longas para o pai, para os tios, para os primos influentes. Contava sobre a situação vergonhosa na fazenda, sobre como uma escrava comandava tudo, sobre como o nome da família estava sendo manchado. Segundo, seduziu aliados dentro da própria fazenda.
o capataz mais antigo, que sentia ciúmes de Joana, o contador, que via suas funções sendo usurpadas, o padre da capela, que achava pecaminosa a influência de uma escrava sobre o Senhor. Terceiro, esperou pelo erro de Joana, e o erro veio. Em abril de 1864, Joana libertou 3 escravos. Não era a primeira vez, ela já havia libertado vários ao longo dos anos, sempre com a assinatura de Rodrigo. Mas dessa vez, um dos libertados era João Amaro, um homem que Beatriz havia pedido expressamente para não libertar, porque ele devia dinheiro a um comerciante amigo da família dela. Joana ignorou. Libertou mesmo assim, e Beatriz teve sua arma. Beatriz escreveu uma carta ao juiz de órfãos da comarca, pessoa influente, amigo da família dela. Na carta explicava: o coronel Rodrigo estava sob influência doentia de uma escrava manipuladora, que ele não tinha discernimento próprio, que estava dilapidando o patrimônio da família, libertando escravos sem critério. Anexou testemunhos do capataz, do contador, do padre, todos dizendo a mesma coisa. Rodrigo estava mentalmente incapaz e Joana era a responsável. O processo de interdição começou em junho de 1864. O julgamento aconteceu na Câmara Municipal de Cachoeira. Rodrigo foi convocado. Joana, proibida de entrar, afinal era escrava. Beatriz chegou acompanhada de toda a família, vestida de preto, lágrimas ensaiadas, a esposa sofrida tentando salvar o marido. E Rodrigo tremeu desde o início. Sem Joana para dizer o que fazer, ele era novamente o menino covarde que sempre foi. O juiz perguntou sobre as libertações. Rodrigo gaguejou. Perguntou sobre os gastos. Rodrigo não soube responder. Perguntou sobre quem realmente administrava a fazenda. E Rodrigo, suando frio, olhos baixos, murmurou: Joana, me ajuda. A sala explodiu em murmúrios. Beatriz fingiu desmaio. A família dela exigiu que a escrava fosse punida. O juiz bateu o martelo. Coronel Rodrigo Mendes será colocado sob tutela de sua esposa legítima, Dona Beatriz Mendes, até demonstrar plena capacidade de gerir seus bens. A escrava Joana será vendida imediatamente para evitar maior influência perniciosa. Vendida, 12 anos construindo um império. E em uma tarde tudo desmoronou. Joana foi trancada no quarto dos fundos da Casa Grande naquela mesma noite, acorrentada, sozinha. Pela primeira vez em 12 anos, estava sem poder. E pela primeira vez em 12 anos, sentiu medo. Beatriz apareceu na porta horas depois, olhos frios, vitoriosa. Amanhã você será vendida para uma fazenda no sertão, longe, muito longe, e nunca mais vai ver Rodrigo. Joana não respondeu, apenas olhou. Mas naquele olhar, Beatriz viu algo que a fez recuar. Joana não estava derrotada. Porque Joana havia aprendido algo que Beatriz jamais entenderia. Poder não está em quem manda, está em quem é indispensável. Naquela mesma noite, 3 coisas aconteceram. Primeiro, o contador que havia testemunhado contra Joana amanheceu espancado. Ninguém viu quem fez, mas todos sabiam. Eram os escravos que Joana havia libertado ao longo dos anos. Eles não esqueceram. Segundo, o capataz que havia se voltado contra Joana foi encontrado com documentos falsos de venda de gado, documentos que Joana havia guardado por anos, esperando o momento certo. Ele foi preso. Terceiro, Rodrigo, sozinho pela primeira vez em 12 anos, sem Joana para dizer o que fazer, entrou em colapso. Trancou-se no quarto, recusou-se a comer, chorava sem parar. Beatriz tentou controlar, tentou administrar, tentou comandar. Mas a fazenda não obedecia a ela. Os escravos faziam corpo mole, os negócios travaram, o dinheiro parou de entrar. E Rodrigo na cama apenas repetia: Joana, eu preciso da Joana. Uma semana depois, Beatriz estava em pânico. Comprou um cadeado para a porta do quarto dele, mas Rodrigo tentou se jogar pela janela. Chamou médicos, mas nenhum conseguia fazê-lo melhorar. E a família dela, vendo o império desmoronar, pressionou: ou você resolve isso, ou vamos tirar você da tutela também. Foi quando Beatriz entendeu. Ela havia vencido a batalha. Mas Joana havia vencido a guerra. Porque sem Joana não havia fazenda, não havia Rodrigo, não havia nada.
Na noite do 8º dia, Beatriz desceu até o quarto dos fundos. Joana estava lá, magra, suja, mas com os mesmos olhos de sempre. Beatriz destravou a corrente. Você volta, cuida dele, administra a fazenda, mas nunca mais dorme na casa grande. Nunca mais se aproxima dele de noite. E nunca mais liberta ninguém sem minha permissão. Joana se levantou devagar, limpou a roupa rasgada e olhou para Beatriz com algo que poderia ser respeito ou desprezo. Aceito, sinhá. E saiu. Joana voltou. Rodrigo melhorou. A fazenda prosperou novamente. E durante mais 8 anos, até a lei do ventre livre em 1871, Joana continuou comandando, agora com as restrições de Beatriz, mas comandando ainda assim. Beatriz havia ganho o título, a posição, o respeito público. Mas Joana tinha algo que nenhum papel poderia dar, o poder real. Porque poder, no final das contas, nunca esteve em quem grita mais alto. Está em quem é impossível de substituir. Em 1871, com a lei do ventre livre, Joana tinha 44 anos. Conseguiu sua alforria, comprada com dinheiro que oficialmente não existia, mas que ela havia acumulado em 12 anos de controle absoluto. Deixou a fazenda Santa Cruz e desapareceu. Alguns dizem que voltou para Salvador. Outros que comprou terras no sertão. Há quem jure que abriu uma casa de comércio em nome de um homem livre que lhe devia favores. Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é verdade. Onde quer que Joana tenha ido, ela nunca mais foi escrava de ninguém. Esta foi a história de Joana, a mucama que controlava o coronel. Uma história de poder oculto, de estratégia, de sobrevivência. Se você quer conhecer mais histórias assim, histórias que a história oficial não conta, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários. Você teria feito o que Joana fez? Porque aqui toda semana tem uma nova história. E a próxima pode ser ainda mais impactante que essa.